Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre aquele rol de pessoas que o livro do Apocalipse diz que ficará fora do reino dos céus. Dentro da teologia cristã, eles colocam que algumas práticas e alguns afazeres das pessoas faz com que elas sejam condenadas. Mas será que os profetas, os apóstolos, aquelas pessoas que se denominavam santos antigamente, será que eles não faziam tais práticas? Mas antes de entrarmos neste detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe lá a sua pergunta no direct, no WhatsApp ou aqui no YouTube. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque depois que a filosofia cristã mudou, assim que ela começou a seguir a cabeça do pseudo-apóstolo conhecido como Paulo, alguns registros que foram acrescentados de formas gregas, eles trouxeram uma lista de pessoas que, quando praticam e se dão aqueles atos, ficam fora do reino dos céus. E essas práticas é taxado claramente no livro do Apocalipse que essas pessoas vão para o lago de fogo. Mas nós vamos analisar se alguns desses profetas e até mesmo os discípulos não seguiram essas práticas ou se a filosofia cristã e as práticas cristãs têm os mesmos dogmas, os mesmos segmentos, mas com um nomezinho diferente, com um jeitinho de tentar mascarar a sua igualdade com outras religiões. E para isso nós precisamos ir para o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É uma lista onde a teologia cristã bate palma para se colocar superior a essas pessoas. Que, segundo a filosofia cristã, serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Só que existe um problema. Quando você aponta o dedo para alguém, às vezes você esquece que o seu telhado também é de vidro. E eu quero analisar alguns desses atos que aqui se encontram e já deixar claro. Não vou analisar se o ato é certo ou se o ato é errado. O que eu quero analisar é que se a filosofia cristã ela afirma que tais pessoas vão ser jogadas no lago de fogo, ela não pode ter no seu rol de membros, de santos, de profetas, de discípulos, pessoas que praticam também esses atos. E aqui vamos falar dos feiticeiros. Feiticeiros aqui é aqueles que praticam feitiços, que fazem magias, que fazem a bruxaria. É um indivíduo encantador, é aquele que usa os feitiços. E o que vem a ser o feitiço? É aquela ação de enfeitiçar, é aquela prática de usar os amuletos. E eu quero que você preste bastante atenção nessa prática de usar amuletos. São aquelas pessoas que movem o oculto, que trabalham com o ocultismo, trabalhando em cima das simpatias e assim por diante. E quando se pega essa palavra no grego, ela significa alguém que prepara ou usa remédios mágicos, ou seja, com curas sobrenaturais, curas que movimentam o lado oculto. Ter um livro próprio religioso para atacar pedra no telhado dos outros é fácil. Agora vamos ver também se o telhado teológico cristão ele não é de vidro. O cristianismo, de uma forma taxativa, e aqui eu quero que você preste bastante atenção e frise bem, de uma forma taxativa, eles afirmam que detêm o conhecimento verdadeiro, o conhecimento puro, o conhecimento genuíno. E esse conhecimento
Ele faz com que algumas seitas religiosas, às vezes, eles nem podem ir em outras igrejas também denominadas cristã. Mas a pergunta é, o cristianismo tem ou não tem práticas de feitiçaria? Porque condenar o feiticeiro é fácil. Agora, será que existem os feiticeiros no meio? Vamos passar a analisar. Quando um pastor, um bispo ou qualquer líder religioso pede para que seja orada uma água e depois da oração aquela água você tem que tomar para que ela sirva de remédio, para que te cure de algum mal. Ele porventura não está movendo o lado oculto aos olhos humanos e criando ali um remédio à base de magia? Quando ele pede para que os seus fiéis usem uma pulseirinha e depois essa pulseira é cortada para simbolizar que todo o mal foi cortado, usar um cordão, até colocar uma Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91 para proteção, ele não está criando ali um amuleto de proteção? E quando tais líderes religiosos chegam para os seus fiéis e falam para que eles levem ali uma roupa, para que aquela roupa seja orada e depois levada para aquela pessoa, para que ela se liberte de uma doença, para que ela se liberte, seja lá do que for. Não é um ato de magia? Acusar as pessoas que acendem as suas velas, que fazem as suas preces com as rosas brancas, que fazem com que pedem para que os caminhos de suas famílias sejam abertos, é fácil. Mas fala que pedir um fiel para que ele escreva o nome de uma pessoa, coloque sobre um altar, para abrir os caminhos daquela pessoa do trabalho, abrir os caminhos sentimental ou abrir qualquer caminho de alguma forma, fala que também não é um ato de feitiçaria. Acusar uma outra religião é fácil, mas o cristianismo pratica as mesmas coisas, só com um nomezinho bonitinho. Estamos movendo o sobrenatural. Está fazendo a magia do mesmo jeito, está sendo o mesmo feiticeiro com um nome diferente. E vamos apertar mais um pouquinho o cinto. A teologia cristã e o cristianismo se acham a cereja do bolo. Mas o escritor do Apocalipse, ele se esqueceu aquilo que Mateus escreveu no capítulo 2, versículo 2 do Evangelho, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Quem foram os primeiros a visitar Jesus? Os magos do Oriente, aqueles que se guiavam pelos astros, pela astrologia, aqueles que faziam mapas astrais, trabalhavam com signos. Eles observavam os astros e viram que pelas estrelas havia nascido aquele que era esperado. E detalhe, se você for na casa de um bitolado que tem a sua cabeça enfiada dentro da religiosidade e com todo carinho você levar um incenso para que ele possa acender na casa dele, ele vai dizer que você tem demônio, vai dizer um monte de coisa ao respeito, mas ele se esquece que a Bíblia diz que os primeiros presentes que Jesus recebeu, um deles foi incenso. Aí podem vir com a autodefesa e ainda dizer assim, não, mas Maria ou José não acendeu, a Bíblia não fala que eles acenderam o incenso. Eles levaram o incenso então para quê? Para Maria comer? Lógico que era para acender. E aqueles que andam simplesmente sem ler as escrituras só pela cabeça dos lobos devoradores, eles ainda dizem que os magos têm demônios, que fazem essas coisas pelo espírito do demônio. Vamos ver o que o capítulo 2, versículo 12 de Mateus diz. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E agora? Fala que os magos praticavam a magia. Diz as escrituras que eles foram avisados por divina revelação. E não acabou não, aperte mais um buraco do cinto, porque nós vamos apertar mais um pouquinho.
E esses fanáticos religiosos separatistas, eles ainda dizem que lá fala feiticeiros porque são aqueles que amaldiçoam, aqueles que rogam pragas, aqueles que não podem herdar o reino dos céus. Mas vamos continuar lendo o que Mateus, no capítulo 21, versículo 21 diz. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Aqui Jesus estava com fome e junto com seus discípulos ele vê de longe uma figueira e quando se aproxima dessa figueira, ele nota que a figueira não tem figos. Ele fica aborrecido com aquilo e repare, detalhe, não era a época da figueira dar frutos. E ele ali amaldiçoa, ele roga uma praga em cima daquela figueira. Mas Jesus, como um bom homem, como o abençoador, ele não deveria ter abençoado aquela figueira e feito com que ela desse frutos? Não, mas Jesus simplesmente, ele roga uma praga, uma maldição de morte em cima daquela figueira. E diz o Evangelho de Mateus que aquela figueira se seca. E ele dá um ensinamento aos seus discípulos. Ele diz da seguinte maneira: olha, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês farão não somente o que foi feito à figueira. Ele diz o seguinte: além de vocês poderem fazer isso que foi feito à figueira, vocês farão coisas maiores ainda. E o que foi feito à figueira? Uma maldição de morte. Jesus ensina os seus discípulos a arte de amaldiçoar. Aí eu te pergunto, Jesus e os discípulos, eles vão para o lago de fogo? Porque se guiar pelo livro do Apocalipse, um livro grego de instrução cristã, Jesus tem que ir com seus discípulos para o lago de fogo. E não para por aí. Vamos arrochar mais um pouquinho esse cinto. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Jesus ali encontra com aquele cego, ele cospe no chão e mostra para os seus discípulos como fazer ali um remédio mágico com aquele cuspe na terra para que possa curar de uma enfermidade. E se a teologia cristã disser que aquele remédio ali é uma coisa natural, fala para aquela pessoa cuspir no chão e aplicar no olho de alguém para ver se ele vai curar. Aí fica difícil. Será que a teologia cristã também diz que essa arte da magia vai levar Jesus e os discípulos para o lago de fogo? Não vai falar. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro religioso cristão. Ela é um livro que faz com que o cristianismo siga uma regra de fé e prática aplicados para a sua própria doutrina. Mas esquece que os apóstolos, os discípulos e alguns santos praticavam artes de magia. Se nós olharmos, por exemplo, nós vemos que um dos profetas, quando foi ressuscitar a filha da viúva, o filho da viúva, ele colocou o filho no chão, ele deitou sobre ele, deu voltas sobre o quarto, fez sinais e deitou novamente boca com boca para fazer ali um encantamento para aquele menino voltar à vida. E ainda não acabou. Ainda está faltando a acusação que a religião separatista coloca em relação às outras religiões sobre os idólatras e os mentirosos. Será que Jesus e alguns dos profetas não foram idólatras? Será que os discípulos não foram mentirosos até quando morreu? Isso nós vamos analisar nos próximos vídeos. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Estou pensando em fazer uma live uma vez por mês para falarmos sobre os 7 primeiros dias da criação, segundo as tábuas sumerianas e segundo os escritos hebraicos. Se eu pensei em ser um domingo por mês, geralmente o primeiro domingo do mês, entre 4 e 6 horas da tarde. E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários se ficariam melhor ser 4 horas, se ficaria melhor ser 6 horas. E as horas que se sobressaírem, essa vai ser a hora. E com isso eu te peço que não perca o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre os idólatras e sobre os mentirosos. Lembre-se, o livro grego
do Apocalipse, ele foi feito inteiramente para atender o cristianismo. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo, se inscreva no Instagram. Lembre-se que logo abaixo desse vídeo está ali o Instagram, o meu WhatsApp. Peço que você tiver alguma pergunta, deixe no Instagram, aqui no YouTube ou no WhatsApp. Eu demoro às vezes a responder no WhatsApp, mas eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.